elemento do grupo número 2, estamos aqui para apresentar o trabalho da unidade curricular Geologia Geral e Histórica 2, que tem como tema principal os impactos ambientais dos processos geológicos, como a erosão e vulcanismos afetam na biodiversidade e as cidades. Começarei primeiramente por definir a geologia. Sabemos muito bem que a geologia é uma ciência que estuda a Terra, sua constituição, sua estrutura, sua história e vida no passado geológico. Essa ciência, por ser muito ampla e multidisciplinar, divide-se em dois ramos, que são a geologia física e a geologia histórica. A geologia física, que estuda os materiais constituintes da Terra, estrutura e suas feições superficiais. Ao passo que a geologia histórica, ela aborda, não é, a história da Terra, a idade e a vida no passado geológico. Mas o meu foco principal será a relação entre o meio ambiente e a sociedade. Os processos geológicos, como a erosão e a sedimentação, o movimento de placas tectônicas, moldam o planeta Terra, criando paisagens, montanhas e rios que definem o ecossistema. As atividades humanas, como mineração e urbanização, podem alterar formações, geológicas, impactando a biodiversidade e causando a poluição. Agora vamos falar sobre a geologia e a sociedade. Alguns recursos minérios, como os minerais e combustíveis fósseis, são essenciais tanto para a economia, tanto para o desenvolvimento das comunidades. Entretanto, existem também desastres geológicos, como os terremotos e deslizamentos de terra, que podem ameaçar as comunidades. Isso criando que vai se procurar ter um equilíbrio entre a resiliência e sustentabilidade. Agora, falando entre interseção e sustentabilidade, a geologia, ao fazermos o estudo da geologia, devemos fazer uma exploração sustentável que possa garantir que as próximas gerações tenham acesso a esses mesmos recursos. Não podemos usar os recursos geológicos sem pensar no futuro, porque o desenvolvimento sustentável é isso, fazer, mas sempre ter em conta o que os outros futuramente vão usar. A geologia também ajuda na identificação de áreas de riscos e na elaboração de estratégias para preservar o meio ambiente e proteger a sociedade. Esta relação demonstra que o equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação do ambiente depende do entendimento profundo que as comunidades têm sobre os processos geológicos. Bem, eu falarei concretamente dos processos geológicos exógenos. Bem, nós podemos até também usar uma outra terminologia, podemos dizer que são aqueles processos externos. Esses mesmos processos externos que podemos aqui mencionar, como a meteorização, o transporte, a deposição e a erosão. Bem, falando da meteorização, as rostas expostas soltam, fragmentos, e a erosão, os fragmentos resultantes da meteorização são mobilizados, por ação do gelo, das chuvas, do vento, etc, etc. Quanto aos transportes, as partículas erodidas são levadas à direção à bacia sedimentar. Todos aqueles materiais transportados acumulam-se no local, atendendo então a posição ou a localização do rio, onde a corrente sai e onde vai, aproveita de carregar algumas partículas. Neste caso, algumas partículas são lá acumuladas. Nesta mesma senda, nós faremos menção de alguns processos erosivos e climáticos que têm contribuído de forma efêmera e significativa na formação de algumas paisagens, como aqui nos encontramos. E estas mesmas erosões, ela por sua vez remove materiais superficiais da crosta terrestre por meio de agentes como água, gelo, vento, a gravidade também, e esses segmentos têm sido transportados para
novos locais depositados. Nós vamos aqui fazer menção de algum exemplo hídrico de erosão hídrica, como vedes aqui nesta mesma ravina, é causada por esse mesmo processo, onde os materiais sedimentares têm sido transportados pela correnteza da água e criando esta formação da paisagem. Conforme nós vemos mostrando o percurso da mesma ravina, ela é provocada por sua vez pelos processos de erosão hídricas, e este mesmo processo vem desestabilizado e vem transportando os vários segmentos, conforme vocês veem, formando feições, criando novos locais para depositação e compactação de segmentos. E estas mesmas feições podem se formar praias, planícies aluviais ou mesmo depósitos lacustres. E estes movimentos também, como deslizamento de terra, fluxo de lama e quedas de rochas, são também, por sua vez, impulsionadas pela gravidade. Se vemos, por exemplo, o alto da montanha, nós veremos que alguns deslizamentos de terra são formados pela gravidade, pela força de gravidade. Então nós veremos isso por sua vez, e com a contribuição da erosão hídrica, nesse caso, que vem transportada, então vem contribuindo significativamente na formação dessa paisagem que aqui nos encontramos. Nós também podemos fazer aqui a menção do clima, que também é um dos principais fatores que vem impulsionando nos processos exógenos. Por exemplo, em algumas regiões áridas, ali, nesse caso, tem predominando os processos eólicos, mas aqui onde nós estamos são processos de erosão hídricas, conforme nós vemos fazendo menção, e são locais onde tem formado muita precipitação. A precipitação tem contribuído para essa erosão hídrica e vem depositando tais segmentos. Então, em suma, é praticamente alguns aspectos que nós vamos fazer aqui menção sobre os processos de erosão hídrica, bem também como os processos climáticos. Sedimentação. Vamos entender o que é. Sedimentação tem que ver com o transporte dos materiais, podem ser rochosos ou então do solo, e colocados para um outro lugar, isso por meio da erosão. Esses materiais que são erodidos são depois depositados num outro lugar, que vão formando então assim os sedimentos. Conforme vemos aqui, o terreno que estou a pisar é formado por sedimentos. Eles, embora que não se encontram ainda completamente compactados, mas vemos que está próximo ao seu processo de compactação ou cimentação. E outro fator que impulsiona o intemperismo ou a degradação da rocha é mesmo o intemperismo, que no intemperismo podemos encontrar as forças químicas, biológicas e também físicas. No intemperismo químico, a rocha vai perdendo as suas propriedades químicas por meio da ação de diferentes fatores, mas como principal a água. No intemperismo físico, a rocha vai sofrendo fissuras por influência da temperatura e principalmente do clima. No intemperismo biológico, tem que ver com a influência dos organismos vivos, que podem ser bactérias, fungos, mungos, entre outros, bem como também as raízes de plantas. E também a água, quando se forma gelo, vemos que ela vai se tornando mais densa. E naquela questão dela se tornar maior, em forma de gelo, vai dar uma abertura na rocha, o que vai assim acelerar o processo de intemperismo. Quais são então os impactos que eles vão causar no meio ambiente? Bem, eles criam, em função do processo da erosão, que pode ser causada pelas águas das chuvas, as águas dos rios ou então dos oceanos, vai criar diferentes formas na superfície terrestre, que podem ser planícies aluviais, deltas, podem ser dunas, e bem como outras diferentes formas de relevos. E também
empobrece o solo, porque o solo perde as suas propriedades e torna-se assim impróprio para a prática de agricultura, causa também a desertificação e põe em risco a vida animal e vegetal. Conforme explicávamos que os sedimentos transportados ou erodidos são transportados e depositados em outro lugar, apresentamos aqui esses sedimentos que, por ação das águas do rio, foram transportadas para cá e conseguimos aqui notar que cimentou-se. Então, esse material vai, ao longo do tempo, se degradando, que pode ser ainda mais arrastado para a zona mais abaixo, onde correm as águas. Mas, por enquanto, eles foram depositados aqui e foram cimentados. E vemos até que a vegetação já começa a crescer. Então, esse é o processo de sedimentação. Os materiais são transportados de um lugar e depositados para o outro lugar. Isso estamos dentro do processo de sedimentação. Dizer que o processo da desertificação é um fenômeno ambiental muito prejudicial para a vida humana, para as plantas e também para a vida animal, de um modo geral. É um processo prejudicial para o planeta Terra. O processo da desertificação ocorre essencialmente por dois fatores: fatores naturais e fatores humanos. Nos fatores naturais vamos destacar a escassez de chuva. Uma zona onde há pouca escassez de chuvas, há maior probabilidade de haver o processo da desertificação. Para além das escassez de chuvas, podemos destacar o intemperismo, que é a quebra das rochas. E, para além do intemperismo, também temos o processo de compactação dos solos. Uma zona que estiver compacta em termos de solo, uma zona que possui uma compactação de solo muito profunda, se assim podemos considerar, então torna as águas impermeáveis, as águas não penetram no subsolo e isso pode causar também a desertificação. Agora, nos fatores humanos, vamos destacar a prática da agricultura inadequada. Podemos destacar também o abate indiscriminado de árvores, bem como os outros elementos, mas os principais elementos são estes. Agora, a desertificação, na verdade, tem muitas consequências. Algumas das consequências que podemos aqui destacar são o empobrecimento da cobertura vegetal. O processo da desertificação, ela permite o abate, ou seja, ela permite a morte indiscriminada de várias espécies de plantas e muitos dos animais também acabam por ser afetados porque muitos dos animais alimentam-se de vegetais. E uma zona em que não tiver quantidade de vegetais suficientes, automaticamente os animais também acabam por ser prejudicados. A outra consequência é o processo da migração. A desertificação provoca a imigração não só por parte dos seres humanos, como também por parte de várias espécies de animais. De que forma que provoca a imigração? Porque grande parte da população que depende, ou seja, que tem a agricultura como fonte de subsistência, que tem a atividade da agricultura e da pastorícia como fonte de subsistência, são obrigados a deslocarem-se de uma zona para outra à procura de melhores condições, à procura de zonas onde onde os solos são favoráveis à prática da agricultura, à procura de melhores zonas onde lhes permita praticar a agricultura. Bom, os impactos que os processos geológicos apresentam são a redução da biodiversidade, a desertificação e a degradação do solo, acabam por afetar as plantas e animais que dependem desses ecossistemas. Um dos outros impactos que os processos geológicos apresentam é alterações climáticas locais. As alterações acabam dando mudanças na cobertura do solo, podendo influenciar os padrões de temperatura e a precipitação. Outro impacto que os processos geológicos apresentam é a redução da produtividade agrícola. Os solos ficam degradados e isso acaba resultando em menores rendimentos para as culturas, prejudicando a segurança alimentar. Bom, esses impactos mostram que
a importância de adotar práticas sustentáveis, tais como o reflorestamento adequado do solo e medidas de conservação para poder mitigar os efeitos diversos que os processos exógenos apresentam. Para Silva e Crispin, os processos internos formam os grandes relevos, podem gerar uma grande cadeia de montanhas. A rocha, independentemente do seu tipo, está sujeita à ação dos processos internos e dos processos externos. São esses processos que vão desagregar e decompor a rocha em fragmentos menores. Esses fragmentos vão tornando-se cada vez mais menores até formar o solo. O solo é formado pela desagregação e pela decomposição de uma rocha-mãe e pela deposição do material degradado e decomposto. Os processos internos são explicados pelo tectonismo e pelo vulcanismo. Os processos internos são também controlados pela dinâmica interna da Terra e estes mesmos processos internos necessitam de mais energia para acontecer. Vamos falar de como o vulcanismo afeta a biodiversidade das cidades. É sabido que esse vulcanismo é criado pela movimentação das placas tectônicas. Ela afeta a biodiversidade das cidades, destruindo casas, se forem, destruindo casas, desalojando pessoas. Agora, quanto à biodiversidade, ela tem um impacto na poluição da atmosfera, causando morte de animais e a vegetação. Impactos ambientais, a poluição do ar, os vulcões liberam gases e cinzas que atuam a temperatura, podendo provocar o aquecimento ou resfriamento do planeta. Erupções vulcânicas podem poluir as águas, afetando a agricultura, a pesca e a pecuária. Impactos em cidades. A erupção vulcânica pode destruir cidades, exigindo evacuação parcial ou total da população. Estamos aqui numa ravina onde era habitado como praça, mas infelizmente, através da erosão, a população foi obrigada a ser desalojada deste mesmo território. Bom, estamos perante de um risco geológico e eu falarei um pouco sobre o risco geológico. Riscos geológicos são causas ou fenômenos que podem causar danos humanos ou material. Os riscos geológicos são acontecimentos que podem acontecer naturalmente ou com a intervenção humana. E temos alguns exemplos de riscos geológicos, que são terremotos, deslizamento de terra, vulcões, inundações e erosão. Os riscos geológicos causam grande consequência no meio ambiente, principalmente nas habitações. Como podemos ver aqui, temos residências aqui abandonadas por consequência de alguns riscos geológicos que atingiram essa área, a área da Catepa. Então, para prevenir esse risco geológico, temos que prevenir o risco geológico a partir da identificação das características e das causas que fazem com que esse mesmo risco geológico aconteça. O risco geológico, temos que saber como é que dá um surgimento, como é que surge o risco geológico, e só assim é que vamos poder dar uma resposta rápida e eficaz para que esse problema termine. Contudo, para compreender a relação entre a geologia, o meio ambiente e a sociedade, é essencial enfrentar os desafios impostos pelos processos geológicos. A análise apresentada neste trabalho, evidencia como a interação entre os processos e os fatores naturais e a ação humana moldam o planeta. Através da adoção de práticas sustentáveis, é possível minimizar os riscos e assegurar um equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a preservação ambiental, garantindo um futuro melhor e sustentável para as gerações futuras.